Olá, meus amigos, eu vou passar. Muito bem-vindos de volta. Nós vamos dar continuidade aqui à disciplina de Criminologia. Nós estamos na reta final. No dia de hoje, eu sento nesta cadeira neste momento, só saio quando a gente terminar o programa da Polícia Federal, ok? Nós vamos dar continuidade aqui à disciplina, primeiro falando sobre as cifras, né, da criminalidade. Nós temos aí uma parte, eu já dividi, já coloquei no material de vocês, né? Eu enviei para o site toda a explicação com relação ao edital. Eu dividi o edital, quais são as aulas já gravadas. E nós estamos aqui nos últimos momentos para a Polícia Federal. É claro que o curso vai continuar com algumas poucas horas a mais, por conta de outros editais, né? Para a gente complementar. Mas assim, para a Polícia Federal, eu espero que hoje a gente feche, ok? Então, vamos lá. Cifras da criminalidade, a primeira parte, movimento lei e ordem, a segunda parte, e a terceira parte nós vamos falar sobre o Estado Democrático de Direito. As cifras da criminalidade, elas estão presentes em todos os concursos, de alguma forma, direta ou indiretamente. Você precisa saber quais são essas cifras, o que elas representam. Não tem esse bicho todo, uma vez que você entenda do que se trata, não tem mais para onde recorrer, não precisa ler tanto assim, você tem para o concurso, né? É claro que eu gostaria que você lesse mais, desenvolvesse e tal, mas para o concurso, objetivamente, você precisa saber quais são elas e qual a importância delas para a criminologia. Então, vamos lá. Primeiro vem a cifra negra. Você sabe, né? Nós temos aí todas as delegacias, de alguma forma, para a segurança pública, nós temos aí a contabilidade do que sejam aí os registros de crimes. Toda central de polícia civil, polícia federal, tem um setor de estatística. São feitas essas estatísticas para saber, né, qual é o bairro onde se comete mais crime, o crime A, furto, onde é que se comete com maior incidência. Então, essas contabilidades que se fazem, né, essas estatísticas voltadas para a contagem do crime, do tipo de crime que é cometido, isso aí é importante porque nós precisamos prever a ação criminosa. Como é que nós vamos prever se nós não temos aí uma estatística elaborada? A gente viu, né, que a elaboração de estatística criminal foi um grande avanço para a criminologia. Então, nós temos que usar de alguma forma. Só que de 100 crimes que ocorrem, digamos assim, entram para essa estatística da polícia aproximadamente 70%. Existem por aí 30% para 40%, aproximadamente, que não se integram às estatísticas policiais porque as pessoas simplesmente não denunciam, não registram, não fazem denúncia no Ministério Público, as autoridades não ficam sabendo da ocorrência desses crimes, ok? Se porventura sabem, não foi registrado, não foi apurado, não foi investigado. Então, questão de prova para você, como é que isso pode cair? O que é, inclusive, uma das questões no final eu coloquei, o que é a cifra negra? São os crimes praticados, apurados, mas não resolvidos? Ele tem essa habilidade de ficar trocando, inclusive com as palavras, aí vai deixar um pouquinho confuso, mas contanto que você coloque o seguinte na sua cabeça. Cifra negra, observe aí o material que eu coloquei para vocês, isso aí não é para mim, é para vocês, para que vocês tenham um norte. A cifra negra é justamente aquela ausência do registro. O crime ocorre, mas não é registrado pelas autoridades. Portanto, quando eles dizem 80 homicídios no final de semana, pode ser que haja mais. Pode ser que haja. Não, as mulheres estão registrando mais as agressões que sofrem de seus maridos, certo? Pode ser que sim, mas pode ser que haja bem mais. A probabilidade é maior. Por quê? Com relação a esses tipos de crimes, né, criança e adolescente, a criminalidade contra a mulher, esses crimes contra os costumes, às vezes eles não são não ingressam tão frequentemente
para as estatísticas policiais, porque as pessoas se sentem um pouco assim envergonhadas, né? Porque elas têm que expor a intimidade, falar que sofreram estupro, que sofreram uma violência. Então, muitos não vão. Quantas brigas de vizinhos que são naturalmente crimes, aquelas brigas que se tornam crimes, quantas não são registradas na polícia? Então, existe a cifra negra exatamente para isso. Isso se configura porque a vítima acha insignificante o fato criminoso. É o ponto de vista partindo da vítima. O que é importante para ela registrar? Se ela acha que aquilo dali é passível de registro, a ofensa ao bem jurídico alcançou um patamar que ela acha que não merece, que ela acha que é realmente ofensivo, porque nem sempre, por mais que haja ofensa, a dignidade própria, subjetiva de cada um, aquela honra que nós temos do que nós pensamos de nós mesmos, às vezes não é tão maculada, porque nós temos níveis de tolerância que são divergentes, cada um tolera alguma coisa. Então, nem todo mundo registra, a verdade é essa. Então, não se registra por que motivo? Quando aparecer na sua prova, por acaso, a cifra negra, ela faz parte, o crime que não é registrado faz parte de uma cifra negra porque ela está escondida dessa realidade que nós temos, que é o registro policial. Quando as autoridades tomam o conhecimento daquela prática criminosa, aquilo vira estatística. Nós sabemos que ele existe, o crime existe para todos nós a partir do momento em que ele foi registrado. Então, a cifra negra, ela gera uma forma de descrédito, porque é como se você não procurasse a ajuda policial ou da justiça por um descrédito mesmo que você tenha. Você não confia na atividade. Então, a segurança pública, que é um objetivo de todos nós, alcançarmos essa proteção da segurança, porque é um direito nosso através da Constituição, nós não recorremos porque não temos tanto crédito nela. É para isso que se explica a cifra negra. Nós temos outra classificação para as cifras da criminalidade, sendo cifra dourada. Os crimes que eles são classificados como crimes de cifra dourada são aqueles de colarinho branco. As pessoas que cometem os crimes contra a administração, o estelionato, quando ele é em alta escala, né? Contra a ordem tributária, sistema financeiro, pessoas que alçam e têm o objetivo de lesar cofre público, por exemplo, não é? Então, são as cifras douradas essas. Essas têm uma contabilidade diferenciada, né? Você vai fazer uma estatística um pouquinho mais específica. Quantos crimes de colarinho branco existem para que sejam alçados aí à qualidade de cifra negra, de cifra dourada, ok? Então, basicamente, existem essas duas. Quando cai na sua prova, o que é cifra negra, o que é cifra dourada? Dourada, você pense logo em dinheiro, né? Crimes de colarinho branco. Cifra negra, por que negra? Porque ela está no escuro. Ela não é revelada, né? A cifra revelada é a cifra de todos os dias. Nós, todos os dias, vemos registrados vários crimes na polícia. Todos tomamos conhecimento. A vítima, quando ela recorre à autoridade para reportar todo o fato criminoso, é porque ela vai, em confiança, explicar o que aconteceu, esperando provimento da justiça, não é? É para isso que ela recorre. Nós temos, com relação à cifra, está tudo certo. Não tem mais do que isso, não. Você fique tranquilo, nós vamos ver uma questão mais adiante. Lá na frente veremos alguma questão também de cifra dourada. Não, isso não é o nosso problema. O nosso problema nesse momento é a história, movimento, lei e ordem. Vejam só. Nova York, né, não sempre teve esse revestimento que nós temos hoje, essa visão que nós temos de Nova York. Não é um lugar para você passar umas férias, onde se gravam os filmes, é o que eles passam, né? Mas Nova York já esteve imersa
num revestimento muito, muito pesado de criminalidade. Mais ou menos por volta dos anos 80, houve a necessidade de conter esses movimentos que eram muito fortes, muito fortes e robustos, que eram os movimentos de gangues lá em Nova York. E isso deu início também às gravações de tantos filmes, de tantas minisséries. Tem minisséries hoje ainda somente sobre essa circunstância. Foi uma questão circunstancial. Nova York, de repente, começou a afundar em meio à criminalidade, né? Aí a gente viu também, aí eles começaram a levantar o Brooklyn como sendo um lugar muito perigoso. Por que Brooklyn? Porque só tinha gente pobre no Brooklyn. Então, é por isso que também, lá adiante nós veremos que o movimento Lei e Ordem, embora tivesse sido visto com muito bons olhos, por um lado, ele também foi visto como preconceituoso, por outro lado, porque justamente na camada pobre da população é que eles atacaram achando que eram os criminosos de verdade, né? Pobre igual a criminoso. E essa realidade, ela simplesmente não existia. A criminalidade estava presente em qualquer lugar ali. Então, vejam só. Por um bom tempo lá em Nova York, todos os crimes eram desconsiderados. Eram assim, quanto mais se cometia crime, mais crime se cometia. Muitas gangues destruindo carros nas ruas, eles quebravam os para-brisas dos carros e só pelo vandalismo quebravam e corriam. Eles tinham um grande problema com relação a isso, porque não conseguiam pegar essas gangues, e o governo, né, e a polícia ficavam desmoralizados, porque a polícia desaparelhada, né, não só desaparelhada, mas ainda tinha muita corrupção. Eles tinham um problema assim, que era mais sistêmico, né, era dentro e fora. O que eles consideraram fazer aí, né, para conter de imediato a criminalidade? Eles desenvolveram uma teoria chamada The Broken Windows Theory, que é de Kelly e Wilson. Eles achavam o seguinte, olha, essa teoria, Broken Windows, mais conhecida como teoria das janelas quebradas, é uma teoria que eu estava aqui conversando com meu amigo, dizendo que você pode aplicar essa teoria em tudo na vida, não é? Não é só nisso aqui não, veja só. Que eles explicavam o seguinte, você passa numa casa no meio da rua, pega uma pedra, o cara pega uma pedra no chão e sacode numa janela daquelas e quebra a janela da casa. Quebra a janela da indústria, né? Passa por uma fábrica, joga uma pedra, quebra a janela, deixa lá. No dia seguinte passa alguém e vê que a janela continua quebrada. Isso quer dizer que ali dentro não tem ninguém, se tem alguém, essa pessoa simplesmente não se importa, né, pelo fato daquela janela ter sido quebrada. Eu vou lá e quebro a segunda janela. E no dia seguinte eu quebro a janela, quebro a entrada, a porta de entrada. E depois, no outro dia, eu não só quebro mais janela, quebro a porta e ainda arraso todo o jardim daquela casa. Então, eu vejo que ali quem manda sou eu. Quem manda é quem comete o crime. Porque quem está sofrendo não se importa com aquilo ali. Então, o que eles diziam? Diziam o seguinte, olha, se você sofrer uma agressão logo de imediato, reaja, troque a janela de imediato para mostrar que ali há alguém que sofreu um dano e aquele dano foi resistido. A pessoa foi lá e trocou a janela. Não, quem manda aqui sou eu, a minha janela estava quebrada, quem trocou fui eu. Para mostrar que o dono está presente. E a gente tem que fazer isso tudo sempre na vida, né? Você tem que revidar toda a ação, tem que ter uma reação. Então, não adianta você sofrer a lesão e deixar a lesão para lá, porque vem a segunda, aí depois vem a terceira. E as mulheres também aqui é a mesma coisa, a mulher apanha uma vez, depois apanha outra e vai continuar apanhando porque não reagiu da primeira vez e não colocou um stop, né? Uma pausa ali e falou assim, peraí, alto lá, suspenda, porque eu não estou aqui para apanhar. E é assim que a gente age também no nosso dia a dia. Essa teoria Broken Windows, eu achei interessante porque eles fizeram assim, reaja à primeira quebra.
como é que nós vamos reagir? Em Nova York, eles tinham vários problemas. Vários problemas. Era gente quebrando, vândalos, quebrando as catracas do metrô, pulando por cima delas e invadindo o metrô altas horas da noite, meia-noite, 11 horas, 9 horas, 10 horas. Eles quebravam as entradas das bilheterias, eles quebravam os bens públicos, era poste, era orelhão, não tinha nada, simplesmente eles saíam arrasando. Porque Nova York, cidade de ninguém, ninguém mandava em nada, então eles faziam o que eles queriam. Ninguém ia prender, porque nem a polícia também se importava, ninguém se importava. O Broken Windows é justamente isso. Nós temos que aplicar alto lá. Surgiu um policial, né, bem conceituado, que disse o seguinte: nós vamos agora aplicar esse tipo de teoria. Vamos começar pelo metrô. Por quê? Porque o metrô, eles deixaram de ganhar, de receber aí da população uma importância muito alta, né? Dinheiro para a própria manutenção de Nova York. Eles não conseguiam recolher do metrô essa importância para aplicar no próprio sistema de transporte metrô, principalmente porque era subway, não era subterrâneo. Então as pessoas aproveitavam que era tudo muito escondido e iam por debaixo da terra para quebrar todo o sistema. Então, eles observaram o horário que essas pessoas iam, a observação, né, parte da criminologia. Eles observaram e começaram a anotar, não, peraí. Por exemplo, dia de terça e dia de sexta são dias em que tem mais vandalismo. E no horário tal até o horário tal. Então nós vamos ficar espreita. Policiais à paisana ficavam no subterrâneo, no metrô, no sistema do metrô. E quando as gangues chegavam, a polícia prendia, mas prendia de rodo, não prendia 1, 2 ou 3, não. Prendia na frente de toda a população para mostrar que ali quem mandava era a polícia. Então começou assim. Aí, através do movimento, que Broken Windows é justamente um desmembramento desse movimento Lei e Ordem, nós vamos colocar a ordem no sistema, né? Vamos mostrar que quem manda é o governo não vai permitir que os criminosos tomem conta da cidade. Pronto, esse foi o movimento Lei e Ordem, que se tornou um modelo americano para todas as pessoas daquele país e saiu de um único local, Nova York. Ok? E outra, esse movimento Tolerância Zero, ele foi muito radical, de fato ele foi. Se nós fizéssemos um paralelo aqui, nós teríamos aí um direito penal do inimigo e não um direito penal mínimo, se a gente fizer uma ligação, onde as leis eram aplicadas assim com uma grande proporção, totalmente díspare da proporção do crime. Portanto, um crime que era menor era super apenado. O movimento Tolerância Zero, infelizmente, teve que lidar com esse tipo de situação. Por quê? Porque, de repente, uma das consequências foi justamente o aumento da população carcerária nos Estados Unidos, porque, de repente, ninguém estava tolerando mais nada. A tolerância zero é essa. Vamos fazer o seguinte: se você fizer uma arruaça na rua, você é preso. Se você desacatar um policial chamado de feio, você é preso por qualquer coisa. Então começaram a prender, simplesmente a tirar as pessoas da rua, porque elas estavam causando desordem. Esse foi o movimento Lei e Ordem, que por muito tempo teve aí uma grande aplicação de início nos Estados Unidos e se expandiu em várias outras partes do mundo. Ela foi repetida, né? Esse movimento Lei e Ordem dividiu o grupo em duas partes, né? A população toda. Grupo 1, pessoas de bem para quem é direcionada a proteção. E segundo, os delinquentes, onde a lei é severa, é rígida, é árdua. A lei batia de frente e superapenava as pessoas, que era para que todos tivessem medo de serem presas, porque elas de fato eram.
eles acreditavam que o direito penal era o único instrumento. Nós acreditamos no Brasil, vocês sabem que o direito penal é a última ratio, né? Isso significa o quê? Que de todas as formas que você puder evitar a prática do crime, direito penal é o último recurso que nós devemos aplicar. Então, a pena propriamente dita, prender alguém, encarcerar, é o último recurso, é a última bolacha do pacote. Nós devemos primeiro utilizar do juizado especial, nós devemos utilizar da pena alternativa, e depois, então, aplicar sanções que não sejam tão pesadas para, então, realmente prender. Pronto, isso aí a gente falou, endurecimento da lei e das penas, que são a única forma de controle da criminalidade nessa parte. E aí, no movimento Lei e Ordem, tolerância zero, sim, Rudolph Giuliani, ele foi um prefeito muito virado. Ele apareceu em vários sitcoms, né, aquelas comédias. Ele apareceu em filme, em comédia, em seriado. Ele era uma figura mais como uma estrela do que propriamente um prefeito. Ele realmente aproveitou o tempo em que ele estava lá. Mas antes mesmo disso, quando ele ainda era procurador federal, ele já procurava trabalhar essa questão de tolerância zero. Quando ele aplicou isso nos Estados Unidos, ele foi considerado um grande pai da população, porque eles viram que aquela personalidade calma de Rudolph Giuliani, aquela pessoa que você olha para ele falando, ele parece que está assim, ainda em sonho, meio que dormindo, pronto. Mas ele foi muito forte, ele foi muito incisivo nessa questão. Ele aparelhou a polícia, ele deu condições para que a polícia trabalhasse, ele conseguiu afastar as pessoas que não estavam trabalhando corretamente, ele conseguiu parar a criminalidade em certo ponto, suspender determinados crimes e fazer com que a população participasse, principalmente. A polícia, ela foi inserida na população, não é? Pequenos delitos, penas hediondas. O que ele quis dizer com isso? Que para os pequenos delitos, nós tivemos penas que quase equivaliam às penas de crimes hediondos. Por isso que eles chamavam de penas hediondas, porque eram muito graves para os delitos pequenos. Existem pessoas que hoje, quando eu coloquei isso aqui, o objetivo é retirar a população pobre das ruas, eu não estou dizendo que com isso eu concordo não, hein? Eu estou dizendo o seguinte: existe uma grande parcela da doutrina que crê que esse movimento de lei e ordem era um revestimento, né, de uma ação ilegal para retirar a população pobre das ruas dos olhos, sob a visão dos mais abastados, porque eles não queriam ver a população carente na rua. Então, era só atribuir determinado fato à mendicância, a vadiagem, né? Dizer que aquelas pessoas estavam ali sem produzir, sem trabalhar e dando trabalho ao Estado. Então, eles recolhiam e prendiam, encarceravam essas pessoas. Aí, aqui existe o paralelo, né? Nosso direito penal do fato, que é o que corretamente se utiliza, é o que é normal. Avaliar o fato criminoso e não a avaliação da pessoa, do delinquente ou da vítima vem em segundo plano. O direito penal mínimo, de baixo para cima, o direito penal mínimo em que há o uso mínimo das penas, né, do direito penal, a aplicação do direito penal vem de fato como última ratio, é a última mesmo bolacha do pacote. Nós devemos sempre enaltecer o direito penal mínimo, porquanto seja uma forma de se estabelecer de uma maneira muito mais clara a base do Estado democrático de direito, onde todos temos direito à vida, temos direito à saúde, temos direito à liberdade, principalmente liberdade, que eu ainda acho que é mais importante que vida, propriamente dito, não é? E de repente vem alguém e diz o seguinte: olha, você
não achei muito interessante a forma como você falou com aquele outro, não, eu acho que isso é um crime, vou lhe prender. Foi isso que parte da doutrina estava defendendo, que eles elegeram alguns determinados fatos e deram uma grande, máxima importância a isso para encarcerar as pessoas, como uma forma de justificativa para retirar quem fosse pobre das ruas. No entanto, a bem da verdade, sejamos todos justos, a criminalidade reduziu bastante nos Estados Unidos por conta disso, utilizando-se do modelo nova-iorquino de tolerância zero. Ok? Nós temos aqui uma questão de concurso. Como eu disse a vocês, não tem muito bicho nisso não. Olha aqui. Considera-se cifra negra a criminalidade. Vamos lá. Vamos partir do mesmo princípio, né? Que vocês não se recordam de jeito nenhum o que danado é cifra negra. Então, vamos ver. É o quê? A criminalidade registrada, mas não investigada pela polícia. Não, a gente precisa ter o registro, né? Uma vez que se registra, ela é publicada. As pessoas podem tomar conhecimento dela. Então, ela não está na neblina, ela já está no claro. Registrada, investigada pela polícia, mas não elucidada, também não. Não, também não. Registrada, investigada pela polícia, elucidada, mas não punida pelo judiciário. Se você souber o que danado é cifra negra, essa questão aqui você passa de rodo. Não registrada pela polícia, desconhecida, não elucidada, muito menos punida. Aí é que não dá mesmo para punir um negócio que você não sabe o que aconteceu. Não registrada pela polícia, porém conhecida e denunciada diretamente pelo Ministério Público. Minha gente, olha, letra D, não tem dificuldade, vocês verão. As provas que tem criminologia, geralmente elas vêm assim no conteúdo bem explicadinho, não tem problema nenhum com relação à cifra, talvez tenha um pouquinho com o movimento Lei e Ordem, mas a historinha é mais ou menos essa aí mesmo, porque ela é uma história um pouco mais elaborada, você conta aí de vários anos, né? Mas eu peguei o que há de mais compacto para a sua prova. Não interessa saber que, por exemplo, as pessoas pulavam as catracas do metrô, gerando não sei quantos bilhões, que, salvo engano, eram 300, só por ano, só de prejuízo para os metrôs de Nova York. Você não precisa saber da cifra, você não precisa saber do valor. Então, esse tipo de informação a gente pula. Mas a verdade é que esse movimento Lei e Ordem, com essa ramificação de tolerância zero, ela foi importante no momento aí para os Estados Unidos, mas teve algumas críticas, né? A exemplo da justificativa que eles levantaram de retirar a população pobre da rua, porque achavam que os pobres eram, de fato, os criminosos, quando a criminalidade já era difusa e tomava conta de Nova York. Ninguém sabia quem podia ser o próximo criminoso. Ok, minha gente? Por enquanto é só, a gente se vê na próxima aula e fiquem com Deus.